Uma viagem de canoa pelas Taboas. Cena vivenciada pelo autor Wellington Matos. Após o falecimento do meu avô Chico, eu ainda adolescente em 1983, fui com a minha tia Zeca Bacuti a uma viagem de canoa, num trajeto entre São Bento a São Vicente de Ferrer. O objetivo da viagem era buscar um documento no cartório daquele município, pois as intensas chuvas daquele ano impediam o transporte terrestre intermunicipal. Os veículos atolavam com facilidade nas estradas carroçáveis, restando fazer a viagem pelas águas do Igarapé-Aurá. As cheias dos campos naturais viabilizaram o trânsito de canoas e cochos pelas entranhas pantanosas dos campos e lagos. As canoas eram empurradas a varas e remos pelos caboclos, e mesmo que tentassem motorizá-las, seriam impedidas pelas plantas aquáticas. Chegamos às 5h30 ao bairro do Porto Grande, que não era grande, próximo da primeira ponte, denominada de Primeira Porta d'Água. Naquele dia uma porta se abria para uma aventura única, momentos que se eternizaram na minha memória e que motivou o título desta obra. Naquela exuberante manhã, a aurora se apresentava no púlpito daquele campo esplendoroso. O sol brilhante reluzia à manhã, encenando um painel de cores naturais e em aquarelas. A nossa biana, canoa de madeira, era descoberta e tinha assento para 5 pessoas, incluindo o condutor, e espaços entremeios para algumas mercadorias, como mercearias, e algumas esteiras artesanais feitas com juncos para servirem de assentos. A viagem seria de 3 horas e, sem direito à parada, todos tinham que se assegurar para qualquer necessidade. Então partimos por aquela senda fluvial, contemplando a paisagem. Adentramos em um túnel de Taboas logo após a saída da cidade, lugar denominado Taboa de Santa Teresa. O lugar era um viveiro natural de sons marcantes da fauna. O coachar das rãs, o chirriar dos grilos, o zumbir de alguns insetos, o estridular dos bem-te-vis, o crocitar do gueguel, o grinfar das andorinhas, o cantar dos caboclinhos, bigodes, jaçanãs, rolinhas, vim-vins, graúnas, patativas, curiós, pardais e outros. O cheiro do pântano era inconfundível, uma mistura de barro com mururus, aguapés e floras silvestres. A aventura daquela viagem pelos igarapés era repleta de beleza, mas tinha os seus perigos, pois todos ficavam atentos a cobras e usavam chapéus para evitar insolação. Em todo o trajeto se observava a linha de fio do telegrama, meio de comunicação muito utilizado naquele nosso tempo primitivo e de riqueza natural. A minha tia Zeca Bacuti havia chegado de mudança recentemente do interior para a sede municipal. Andava meio triste e quando passávamos na altura da Ilha do Brito, ela caiu aos prantos. Então lhe perguntei: "Tia, por que tanto choras?" "É saudade de Goro, meu filho." Ela se referia a seu filho, José Gregório, que se encontrava detido pelos índios em uma reserva indígena no sul do Pará, provavelmente durante um protesto enquanto trabalhava como agente sanitário na reserva. O pranto da minha tia se dividia entre a morte recente do seu pai, a má notícia, e a efusiva saudade do filho querido. Com o tempo, as coisas foram se resolvendo. O seu filho foi liberado, mas, naquele momento, tudo isso lhe causava angústia, que mesmo assim estava sempre disposta a tudo, com muita vitalidade e coragem. Seguindo a viagem, nas proximidades das enseadas do Poleiro e Pascoal, entramos em outra Taboa, com maior diversidade de pássaros e de flora exuberante. Então observei que nas águas transparentes existiam diversos peixes nadando, como pirapemas, acarás, bagrinhos, jejus, cascudos, traíras, piranhas e outros. Nesse trecho da viagem, o condutor trocou a vara pelo remo e manejava a canoa com cuidado. Dizia que naquela passagem o igarapé era profundo e que continha muitas piranhas.
Contou ainda que muitos pescadores já haviam se acidentados naquela região, levados em rede para o hospital, e em outros casos pereceram. Naquela altura da viagem, já se avistava a cidade de São Vicente, e a fome e a sede já avisavam também a sua chegada. A minha tia, prevenida, abriu uma lata de leite ninho que continha uma saborosa farofa de frango caipira e abriu 2 refrigerantes, já quentes, de marca Geneve, que talvez tenham ajudado a aumentar a nossa sede. Quanto ao sabor, confesso que foi a melhor farofa que já comi. Entretanto, antes da nossa chegada dessa aventureira e exaustiva viagem, uma senhora idosa que ia na popa da canoa, com lágrimas nos olhos, suplicou que não aguentava mais segurar os seus gases intestinais. Então, pediu licença a todos para soltar as suas flatulências. Gente, vocês vão me descorpar, mas eu não aguento mais assegurar. Naquele instante, a senhora soltou os seus gases comprimidos, de forma parcelada e contínua, que imitava o som de um motor de lancha. Entre risos e gargalhadas, o vareiro da canoa exclamou: Dona, com esse motor de popa ligado, a gente chega ligeirinho! Estas e outras histórias você encontra no livro Toadas das Taboas, Crônicas e Poemas Sonoros, de Wellington Matos.